Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Meu nome é Léo Garcia. A aula de hoje está destinada ao conteúdo do terceiro ano do ensino médio. E no final da aula, se você tiver gostado, deixe o seu gostei, faça seus comentários, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para ser avisado quando novas aulas forem postadas. A nossa aula hoje é uma correção de atividade que nós passamos aos alunos, né? E o conteúdo abordado nessa atividade vai ser a definição e a equação da circunferência, a equação reduzida da circunferência e a equação geral da circunferência. A atividade que foi passada, ela é do nosso livro didático, adotado pelos professores da nossa escola, está na página 125, questão 1. Então, nessa questão 1 diz assim: dê as coordenadas do centro e o raio das circunferências representadas pelas equações. Então, vejamos. Primeiramente, nós precisamos relembrar a equação reduzida da circunferência, tá bom? Então, veja que a equação reduzida, ela dá-se por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. E aí, é importante nós lembrarmos que o centro da circunferência ele é dado por uma coordenada, né? Um valor para x e um valor para y. Esse valor nós vamos chamar de A e de B. O item A nos diz assim: x menos 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, que é igual a 1. O que ele quer? Ele quer as coordenadas do centro da circunferência e o raio da circunferência, né? Então, ele quer as coordenadas. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Uma vez que você consegue identificar a equação reduzida da circunferência, você vai apenas comparar os valores, tá certo? Quem é A, quem é B e substituir. Ó, no nosso caso aqui, quem é o A? O A é o 5. Quem é o B? O B é o 4. E aí, nessa substituição, é importante nós lembrarmos o seguinte, que aqui será o sinal de A e de B será sempre o oposto do que tem na equação. Por quê? Porque a equação reduzida em si, ela já tem aqui menos e menos, certo? Então, para você, aqui o centro da circunferência será sempre o oposto, o sinal será sempre o oposto do que você tem na equação. Então, se aqui você tem menos 5, aqui vai ser mais 5. Se aqui você tem menos 4, aqui vai ser mais 4. E o raio? O raio, aqui no caso, né, vai ser 1, certo? O raio aqui é 1, certo? Por quê? Então, vamos analisar, né? Porque r ao quadrado, né, que é o raio ao quadrado, é igual, o r é igual a raiz quadrada de 1. Então, raiz quadrada de 1 é igual a 1, tá bom? Vamos para o item B. No item B, nós temos x mais 2 ao quadrado mais y mais 6 ao quadrado, que é igual a 5. O que você vai fazer? Você vai comparar a equação reduzida com essa equação aqui, né? Então, quem está no lugar do A é o 2, quem está no lugar do B é o 6. Então, o centro vai ser 2 e 6, com o sinal oposto do que você já tem na equação que a questão te oferece. Então, no caso, vai ficar menos 2 e menos 6. E o raio vai ser raiz quadrada de 5, né? Porque o raio aqui está elevado ao quadrado.
Então, vai ser r ao quadrado igual a 5. R é igual a raiz quadrada de 5. Segunda questão. Segunda questão diz: determine uma equação que tem. Então, vamos lá. Lembrando sempre da nossa equação reduzida, né? X menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Lembrando também do centro da circunferência, que é A e B. E aí nós temos o item A. O item A diz o seguinte: eu tenho um centro de uma circunferência de coordenadas 2 e 5 e raio 3. Eu quero montar essa equação. Então, eu vou olhar para cá, né, para a minha equação reduzida. Então, vou sempre lembrar que aqui o meu C, o primeiro valor é A, ó, o primeiro valor é A, e o meu segundo valor é B, certo? E aqui eu vou dar o sinal oposto, né? Então, vamos lá. Então, meu valor de A, meu valor de B. Então, tem uma equação. Então, estou substituindo aqui, ó. Se aqui é mais 2, aqui vai ser menos 2. Tá bom? Se aqui é mais 5, aqui vai ser menos 5. Então, fiz apenas a substituição, dando o sinal oposto da coordenada do centro da circunferência. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 elevado ao quadrado. Aqui não é r ao quadrado, então se o raio é 3, então vou ter que elevar o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Né? Vamos para o item B. O item B, o centro da circunferência é o ponto M, de coordenadas menos 1 e menos 4, e o raio raiz quadrada de 2. Então, lembrando que menos 1 é o meu A, esse A aqui do centro da circunferência, menos 4 é o meu B, esse B aqui do centro da circunferência, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir esses valores aqui do centro da circunferência aqui na equação reduzida. E uma observação muito importante, gente, que veja bem, ó, veja que aqui na equação reduzida você tem raio elevado ao quadrado. Só que aqui o nosso raio é raiz quadrada de 2. Então, nós vamos ter que pegar essa raiz de 2 e elevar ao quadrado, né? Então, quando nós fizermos isso, nós vamos cancelar o expoente 2 com o índice do radicando, né? E aí vamos ficar apenas com o 2, né? Que é o radical, tá certo? Então, vejamos. Então, vamos fazer essas substituições. Então, aqui, o A é menos 1 no centro da circunferência. Na equação, vou dar o sinal oposto dele, que é mais 1. Então, fica x mais 1 elevado ao quadrado, mais... E aqui, ó, o B no centro da circunferência é menos 1, então vou dar o oposto dele na circunferência. Fica y mais 4 elevado ao quadrado. E aqui o raio, né? O raio que eu quero, no caso aqui, vai ser 2, tá certo? Então, vai ser 2, ok? Porque ele está elevado ao quadrado, né? E se o raio é raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é 2, né? Então, gente, vamos agora para o item C, né? No item C, o centro da circunferência é Q, que tem coordenadas 0 e menos 2, e o raio é 4, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar que o 0 é o valor de A, que menos 2 é o valor de B. Então, nós vamos pegar esses valores aqui e vamos substituir nessa equação reduzida, tá bom? Então, nós temos x menos 0 ao quadrado, tanto pode ser mais como pode ser menos, porque quando você somar x mais 0 vai dar x, ou x menos 0 vai dar x, tá certo?
aqui menos 2, então na equação eu vou repetir o valor e dar o sinal oposto, né, gente? Então vai dar mais 2 elevado ao quadrado, e o raio aqui é 4. Se o raio é elevado ao quadrado, então vai ser 4 ao quadrado, que vai dar 16. Quando você somar x mais x menos 0, vai dar x, que vai ficar x ao quadrado mais y mais 2 elevado ao quadrado, que é igual a 16. Então, dando continuidade, nós temos a terceira questão. A terceira questão diz assim: obtenha o raio e o centro das circunferências a seguir. Então, vejamos. Não podemos esquecer da equação reduzida, né, que é x menos a elevado ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Não podemos esquecer da coordenada do centro da circunferência, que é dada por a e b. E o item A nos dá uma equação aqui no formato geral, né? A equação geral da circunferência. 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 8x mais 12 menos 6, que é igual a 0. Primeira coisa, antes de nós tentarmos identificar o centro da circunferência e o raio, perceba que todos esses termos aqui, todos esses monômios aqui, eles são divisíveis por 2. Então, vamos dividir tudo por 2, tá certo? Então, vamos dividir o 2 por 2, o 2 por 2, o menos 8 por 2, o 12 por 2, o menos 6 por 2 e o 0 não vai fazer diferença, né? Então, nós temos, dividindo tudo por 2, nós temos essa nova equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 3, que é igual a 0. Bem, aqui nós temos a equação geral da circunferência, tá certo? Então, assim, existem algumas formas de você encontrar o centro da circunferência e o raio. No entanto, hoje nós vamos trabalhar de uma forma que facilite a compreensão e que seja mais simples possível, tá certo? Então, vou pegar essa equação aqui, que eu fiz apenas transcrever a equação, é a mesma equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 3, que é igual a 0. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse formato aqui, ó, porque eu sei que o centro da minha circunferência é A e B. E esse A e esse B, ele está bem aqui, ó, na equação reduzida, né? Então, eu vou pegar esse formato da equação reduzida e vou reescrevê-lo aqui. Só que eu vou tomar o cuidado de não colocar o valor de A e de não colocar o valor de B. Então, vamos também observar o seguinte, que esse 3 aqui no formato da equação geral, tá bom? Esse 3 aqui no formato da equação geral, na realidade, ele é o resultado do a ao quadrado mais o b ao quadrado menos r ao quadrado. E de onde foi que saiu esses valores aqui? Saiu lá da definição, quando você pega esse valor x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, e desenvolve isso aqui, né? Então, você vai obter esse termo aqui. Esse termo aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menos ax menos by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, que é igual a 0. Então, esse 3 aqui é esse termo aqui. É a junção desses valores aqui. Nós precisamos entender. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos reescrever essa equação reduzida, deixando os espaços de A e de B, para a gente poder fazer algumas observações, tá bom? Então, está aqui a equação, ó, x, deixei o espaço do A, não botei sinal, elevado ao quadrado, y, deixei o espaço do B, não botei sinal, elevado ao quadrado. Aí, aqui, veja bem, ó,
Aqui eu tenho menos 3, então passei para depois da igualdade como mais 3. Percebe que esse 3 aqui é o resultado de a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado? Então, veja bem, nós temos esse 3 aqui, passamos para depois da igualdade, sinal trocado, e aqui esse valor que eu vou colocar aqui é o valor de a, que também ele vai estar aqui, elevado ao quadrado. Esse valor que eu vou colocar aqui é o valor de b, que também ele vai estar aqui, elevado ao quadrado, certo? E somando tudo vai dar o r, né? Então, vejamos. Como é que eu vou saber esse valor de a aqui? Eu vou olhar para os valores que tem o x, por exemplo. Aqui eu estou no x, então vou olhar para o x, somente x, não x ao quadrado, só o x. Então, quem é o número que está multiplicando o x? No caso aqui, o menos 4. Eu vou pegar esse valor menos 4 e vou botar aqui nessa equação aqui, tá certo? Só que eu vou botar aí dividindo por 2. Menos 4 dividido por 2 é menos 2, certo? E aqui eu tenho y, então vou olhar aqui para o y, não é o y ao quadrado, tá certo? É só o y, então eu tenho o valor que está multiplicando o y, 6. Vou dividir por 2, tá bom? Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, o sinal, eu deixo o sinal do mesmo jeito aqui, tá bom? Então, veja que agora eu vou pegar o meu a aqui, no caso, né? O meu valor aqui vai ser menos 2. Vou colocar o menos 2 aqui, elevado ao quadrado. Aqui, o b vai ser mais 3, vou colocar aqui, mais 3 elevado ao quadrado. Né? Aqui é uma adição, eu não coloquei aqui, mas quando a gente vai resolver, aqui é uma adição, né? Aqui também é uma adição, tá bom? Aqui é uma adição. E aqui é uma adição. Então, vejamos. Aí, resolvendo essa questão aqui, nós vamos dizer que x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado é igual a 3, repete o 3, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4, mais com mais vai dar mais. 3 ao quadrado é 9, que é 3 vezes 3, mais com mais vai dar mais, ok? E aí eu vou somar, né? Repito tudo, né? Todo o valor que está antes da igualdade, vou somar 3 mais 4 mais 9, que é igual a 16. Muito bem, eu obtive aqui a equação reduzida. Só que a questão, ela quer o raio da circunferência e o centro da circunferência. Então, mas ficou fácil, uma vez que eu tenho uma equação reduzida, então dá para nós sabermos quem é o centro e quem é o raio, né? Então, nesse caso aqui, o meu centro vai ser, 2, vou botar aqui o sinal oposto, menos 2, vai ser mais 2. E aqui, que está no lugar do B, menos B aqui, que tem mais 3, vou dar aqui o oposto, que vai ser menos 3. Então, as coordenadas do centro dessa circunferência aqui é 2 e menos 3. E o raio? Veja que o raio é r ao quadrado, né? Então, você vai ter aqui r ao quadrado é igual a 16. Desenvolvendo essa sentença, nós temos r é igual a raiz quadrada de 16. Se fosse só números, se você fosse trabalhar só algebricamente, que seria mais ou menos. Mas você tem que lembrar que você está falando de um raio de uma circunferência. Então, não se tem raio negativo. Então, vamos trabalhar apenas com os positivos. Raiz quadrada de 16 é 4, né, gente? Que 4 vezes 4 é igual a 16. Então, encontramos aqui o centro da circunferência, 2 e menos 3, e encontramos aqui o raio da circunferência, que é igual a 4. Vamos para nosso item B.
Então, sempre lembrando a equação reduzida, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, e o centro da circunferência, que é o valor de a e b. Então, vamos olhar aqui a sentença, né? Então, vamos começar a resolver. Então, nós vamos reescrever essa equação reduzida aqui, tá certo? Só que tomando cuidado de inicialmente não colocar o valor de A, nem colocar o valor de B. Então, vamos fazer escrever novamente essa circunferência. E lembrando que esse 6 aqui é o A ao quadrado mais o B ao quadrado menos o R ao quadrado. Que isso aqui saiu do desenvolvimento da equação reduzida da circunferência, que nós vamos obter esse resultado aqui. Então, está aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Nesse caso aqui, vai dar esse menos 6 aqui. Então, é preciso a gente entender essa questão. E agora, nós vamos reescrever a equação reduzida, tomando cuidado de não colocar o menos a, nem colocar o menos b. Reescrevemos. O que nós vamos fazer? Na equação geral da circunferência, nós vamos observar os valores que estão multiplicando x e y. Lembrando que não é x ao quadrado e y ao quadrado, é somente x e somente y. Então, quem está multiplicando x, no caso, é menos 6. Eu vou pegar esse menos 6, vou dividir por 2, tá certo? Quando a gente divide por 2, menos 6 por 2 vai dar menos 3. Vou olhar para o y. Quem está multiplicando o y é o menos 2. Vou pegar esse menos 2, vou dividir por 2. Quando a gente pega menos 2 e divide por 2, vai dar menos 1. Observe que esse 6 é o resultado de a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Então, aqui, ó, eu estou na equação reduzida, esse menos 3 está no lugar aqui do menos a, né? Então, eu vou pegar esse menos 3 e vou substituir aqui, tá certo? Menos 3. E aqui, esse menos 1 aqui vai ser o b. Vou substituir aqui pelo b, menos 1, a ao quadrado, né? Então, resolvendo essa sentença, lembrando que aqui tem um sinalzinho de mais, aqui um mais também, né? Resolvendo essa sentença, vamos colocar aqui, não custa nada a gente colocar um mais, né, gente? Vou colocar aqui um sinalzinho de mais aqui. Coloca aqui outro sinalzinho de mais. Não custa nada, né? Então, nós vamos resolver isso aqui, tá bom? Resolvendo, repete tudo, tá antes da igualdade, ó. X menos 3 elevado ao quadrado, mais y menos 1 elevado ao quadrado, que é igual a 6. Menos 3 ao quadrado é 9, né? Mais com mais vai dar mais. E menos 1 ao quadrado é 1. Mais com mais vai dar mais. Repete tudo novamente antes da igualdade. E eu vou somar aqui, ó. 6 mais 9 mais 1, que vai dar 16. Muito bem. Agora, lembre-se que a questão, ela pede o raio e o centro. Então, nós estamos pegando essa equação geral da circunferência e colocando no formato da equação reduzida da circunferência, porque quando nós obtemos o formato da equação reduzida, fica fácil identificar quem é as coordenadas de A e quem é a coordenada de B, que é o que forma o centro da circunferência, A e B, tá certo? Então, nesse caso aqui, o centro da minha circunferência vai ser 3, com o sinal oposto que eu tenho aqui, né? E 1 com o sinal oposto que eu tenho aqui. Então, isso aqui é menos 3, aqui vai ficar mais 3. Isso aqui é menos 1, aqui vai ficar mais 1, tá certo? E lembrando que a equação reduzida é r ao quadrado. Então, vou pegar, ó, esse r ao quadrado igual a 16 e vou resolver, né? R ao quadrado igual a 16, vai ficar raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, o centro da circunferência é 3 e 1 e o raio é 4. Então, assim,
nós conseguimos resolver o item B da nossa terceira questão. Então, gente, vamos aqui para a quinta questão. Verifique entre os pontos A, B e C quais pertencem à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, que é igual a 25. Então, vamos lembrar da equação reduzida. Nossa equação reduzida, a gente tem que lembrar dela, x menos a elevado ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Lembrar que o centro da nossa circunferência é o valor de a e b. E a equação está nos dando a circunferência, que está aqui, nós já falamos sobre ela, está perguntando se esses pontos A, B e C pertencem a essa circunferência. Então, vamos lá. Será que o ponto A pertence à circunferência? Lembrando que esse ponto, necessariamente, esse ponto aqui, ele não quer saber o centro da circunferência, ele quer saber se ele está na circunferência, né? Então vamos ver, né? Então, essa coordenada 0 é o valor de x e essa coordenada 3 é o valor de y, tá bom? Então, nós vamos pegar esses valores aqui e vamos substituir em x, substituir em y. Fazendo a substituição, 0 menos 3 ao quadrado, substituir esse 0 pelo esse x, substituir esse y por esse 3 e esse x por esse 0, né? Fazendo a substituição, 0 menos 3 vai dar menos 3, ao quadrado vai dar 9, né? E 3 mais 1 vai dar 4, ao quadrado vai dar 16. Resolve sempre primeiro o que está dentro do parênteses, né, gente? Então, eu tenho 9 mais 16 igual a 25. 25 é igual a 25? Sim. Então, a sentença ela é verdadeira e isso quer dizer que o ponto A pertence à circunferência. Agora, vamos analisar o ponto B. Será que o ponto B com coordenadas 7 e 2, eles pertencem à circunferência? Então, lembrando que o x aqui é o 7, né? E o y aqui é o 2. Então, vamos substituir esse 7 no lugar do x e esse 2 no lugar do y. Então, vai ficar 7 menos 3 ao quadrado, 2 mais 1 ao quadrado, que é igual a 25. Resolve primeiro que está dentro do parênteses. 7 menos 3, que vai dar 4, elevado ao quadrado, e 2 mais 1, que vai dar 3, elevado ao quadrado. Então, quando a gente eleva 4 ao quadrado, vai dar 16, e 3 ao quadrado vai dar 9. 16 mais 9 é igual a 25? Sim. Então, a sentença é verdadeira. E aí, nós vamos dizer que o ponto B pertence à circunferência. Será que o ponto C, com coordenadas menos 1 e 3, pertence à circunferência? Lembrando que menos 1 é o valor de x e 3 é o valor de y. Então, menos 1 eu vou substituir na equação por x e o 3 eu vou substituir na equação por y. Fazendo a substituição, menos 1, menos 3 ao quadrado, 3 mais 1 ao quadrado é igual a 25. Então, resolve primeiro que está no parênteses, menos 1, né, com menos 3, que vai dar menos 4, e 3 mais 1, que vai dar 4. Então, menos 4 ao quadrado é 16 e 4 ao quadrado é 16. 16 mais 16 é igual a 25? Não, né, gente? Então, essa sentença, ela é falsa, né? Então, 16 mais 16 vai dar 32, que é diferente de 25, né, gente? É diferente. Então, a sentença ela é falsa, tá bom? Então, nós vamos dizer que o ponto B
ele não pertence à circunferência. E aí, na nossa última questão, nós temos a questão 12 da página 125. Ela diz, determine a equação de cada circunferência abaixo. Então, nós temos aqui o item A, que foi o que eu pedi. Eu tenho uma circunferência no plano cartesiano. E aí nós vamos tentar identificar, desenvolver aqui, identificar os elementos dessa circunferência para desenvolvermos a equação e encontrarmos a equação reduzida da circunferência. Primeira coisa, vamos observar aqui a circunferência. Então, a distância do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência nós vamos chamar de raio. Esse centro dessa circunferência aqui, ele precisa de uma coordenada, ele precisa de um valor para x, ó, no caso aqui 2, e de um valor para y, no caso aqui também 2. Então, a coordenada dele vai ser 2 e 2. A distância do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência, nós vamos chamar de raio. Como é para encontrar o valor da equação reduzida da circunferência, para montarmos essa equação, nós precisamos do centro e precisamos do raio. Como é que nós vamos saber o raio? Observe que aqui está bem facinho, né, gente? Ó, aqui, ó, essa coordenada, o centro aqui, ó, ele está no 2 do eixo x. Então, ele está vindo até aqui, ó. Então, a distância de 0 para 2 é 2, não é isso? Então, o nosso raio vai ser 2. Identificamos o centro da circunferência, que é 2 e 2. Identificamos o raio, que é 2. Então, está aqui o centro, né? 2 e 2. Esse 2, o primeiro 2 é o meu valor de A, e o meu segundo 2 é o meu valor de B. Aqui o raio, que é 2. E aí, lembrando da equação reduzida da circunferência, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esses valores. Agora, a gente tem que lembrar que esse valor aqui na coordenada, ele tem sempre o sinal oposto do valor da equação, né? Então, fazendo a devida substituição aqui, tá certo? Então, nós temos x menos 2 elevado ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado. Aqui tem mais, aqui tem menos. Aqui tem mais, aqui tem menos, tá certo? E 2 ao quadrado é 4, né? Porque r também está elevado ao quadrado. Então, está aqui a nossa equação reduzida. Então, nós chegamos ao final. Até a próxima aula, se Deus quiser.